Abra a tua Bíblia em Gálatas capítulo de número 4. Vamos aqui para o que de fato nos importa, que é a palavra de Deus. Eu tenho um recado de Deus para você. Preguei esta mensagem durante o dia todo e quero trazer a você, nesta noite, um entendimento da parte de Deus, para que a gente possa compreender a essência, na essência do Evangelho, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Gálatas capítulo de número 4. Quem encontrou, diga graças a Deus. Coloque a mão sobre a palavra, oremos. Pai, eis aqui a palavra do Senhor. Eu peço, ó Deus, a Ti que fale conosco, revele-se a nós a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir, em nome de Jesus. E a igreja diga graças a Deus. No versículo de número 19, diz assim, meus filhinhos, por quem, de novo, sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bom, esqueça um pouquinho a tua Bíblia e preste atenção no que Paulo está dizendo à igreja da Galáxia, ou seja, aos Gálatas, que também se refere a nós nos dias de hoje. Nós precisamos compreender o Evangelho de Deus na sua essência, da forma que ele é e o que de fato a palavra de Deus representa para nós. Porque Paulo, de uma forma muito carinhosa, ele direciona aos seus ouvintes a seguinte afirmação, ou exclamando, dizendo a eles: meus filhinhos. Perceba que Paulo, que ainda que de uma forma exortativa, mas ele nunca deixou de colocar amor nas mensagens que ele pregava, porque Paulo sabia que o amor que de fato cobriria uma multidão de pecados. O povo da igreja dos Gálatas estavam em erro, eles tinham se afastado da palavra de Deus, e isto é uma realidade quando nós se deparamos com este versículo a qual nós acabamos de ler, porque Paulo disse assim: meus filhinhos, por quem, de novo, eu sinto dores de parto. Bom, vamos entender isso aqui. Nós sabemos que para gerar, para que uma mulher venha ter o parto e a criança possa nascer com muitas dores que antecede o parto, é que assim vai ser para todas aquelas que estão gestantes, para aquelas que já tiveram filhos. Não tem como fugir disso. Por quê? Porque é uma palavra que Deus liberou sobre a vida da mulher por causa do pecado de Eva com Adão, que com dores de parto, elas teriam o quê? Elas teriam filhos. Então não tem como fugir desta realidade. Mas nós precisamos ler a Bíblia e não somente entendê-la de uma forma física. A Bíblia é muito mais do que uma letra, é muito mais do que um gibi, é muito mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus, e as coisas de Deus, elas se discernem de forma espiritual. Paulo está dizendo para a igreja que ele estava sentindo, ele está fazendo um comparativo, ele não está dizendo que ele está gestante. Paulo está dizendo que as dores que ele estava sentindo naquele momento é comparada à dor que uma mulher tem quando ela vai ter uma criança, quando ela vai passar por um parto. Cadê as mamães aqui? Levante a mão, por favor. Vocês, melhor do que eu, podem dizer o quanto isto dói, o quanto isso é doloroso para uma mulher. Algumas, mesmo que seja de forma que não seja parto normal, que já é um grande esforço que se faz, fisicamente falando, dói muito, ainda que seja de uma forma cesárea, que tem que cortar a barriga da mulher, mesmo assim a dor é imensa. Mas é necessário que a dor aconteça,
que ela venha, para que depois a alegria chegue. Como todo nascimento, para você ter uma ideia, quando a mulher começa a sentir a dor do parto, ela já sabe que está chegando o momento, os dias ali estão se cumprindo, e ela tem o parto, ela sente muitas dores, mas quando ela pega a criança no colo, ela até esquece de todo o sofrimento. É assim ou não é, mamães? É ou não é? E aí ela pega, ai meu Deus, meu filho, e pega para cá, e pega para cá, e vira parar. E às vezes não é nem tanto assim. Como assim? Porque toda criança nasce com cara de joelho. É ou não é verdade? Mas para a mãe é o filho mais bonito. Por quê? Porque ela sofreu para ter aquela criança. Eu, por exemplo, vou deixar até registrado isso daqui, e a minha esposa sabe, eu sou muito sincero no que eu falo. Quando meu filho nasceu, eu peguei ele assim e falei, não saiu de mim não. Rapaz, está meio esquisito esse menino. Inclusive tem uma foto que eu estou olhando assim para ele, ó. Falei, rapaz, esse fruto caiu longe do pé. Era feio, coitadinho. Aí foi melhorando. Hoje é uma bênção. Melhorou, ó, como que ficou? Ficou bonitão. Mas para que chegasse nesse ponto, a mãe sofreu, a dor foi imensa, foi grande, mas ela teve que passar. Agora, o que me chama a atenção é que Paulo faz o mesmo comparativo, como se uma mulher estivesse sentindo a dor de parto, como Paulo também estava sentindo as dores. Por quê? Porque Paulo foi quem fundou a igreja dos Gálatas. Foi Paulo que fundou. Paulo deixou os mandamentos, Paulo deixou as leis, Paulo deixou a direção, não dele, mas a das Sagradas Escrituras. E quando Paulo volta naquela igreja, ele percebe que aquilo que ele ensinou, o povo já não estava mais fazendo, o povo já não estava mais cumprindo, a igreja já não estava mais praticando. Então ele chega novamente naquela igreja e disse assim, olha, ainda que com dores de partos, filhinhos, não eram filhos biológicos, eram filhos espirituais que Paulo havia gerado. Só que num prezado momento, eles tinham se afastado do Evangelho de Cristo. E Paulo disse assim, olha, ainda que com dores de partos, filhinhos, eu, de novo, se ele faz questão de mencionar, e se está escrito assim, é porque tem um sentido. E qual é o sentido? É porque eles estavam precisando ser novamente gerados. Por quê? Porque eles já tinham perdido as suas essências. Qual essência? A de Cristo, que um dia eles tinham recebido. Um dia eles foram de Deus, eles andaram pelo caminho, eles obedeciam uma palavra, mas agora eles haviam saído. Às vezes, como muitas pessoas, que até mesmo nesta noite está me ouvindo, um dia foi, um dia fez, um dia exerceu, um dia praticou, e hoje está precisando ser gerado novamente. Paulo, quando ele fala, ou quando ele usa esse termo, filhinhos, por quem de novo eu estou sentindo as dores de parto, até que Cristo venha a ser gerado em vós, formado, é a palavra que ele usa. Deixa eu explicar para você o que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo assim, irmãos, é necessário que vocês sejam gerados novamente para Deus. Quando Paulo fala de uma formação, quando Paulo usa esse termo, o que Paulo está querendo dizer é isto. Paulo está querendo dizer que era necessário que Cristo fosse gerado de novo. E muitas vezes é o que nós precisamos. Quantas foram as pessoas que um dia tiveram um encontro, que um dia receberam a este Jesus, que um dia estiveram conosco, que um dia ceiaram, que um dia se fizeram presente, e que hoje não fazem mais. Muitas delas hoje estão no mundo, bebendo, fumando, adulterando, fornicando, prostituindo. Por quê? Porque deixaram a essência. Paulo está dizendo assim, gente, eu sofro por vocês. Deixa eu rasgar o meu coração para a minha igreja,
porque só pode me ouvir quem é ovelha, quem não é não me ouve. É assim que muitas vezes eu, como seu pastor, me sinto. Por algumas atitudes que você tem, por algumas condutas que você faz, por pensamentos, por palavras que às vezes eu ouço da sua parte, isso me causa uma dor, sangra por dentro, eu sinto isso com alguns de vós. E é notório você ver, por exemplo, como que o cristão nos dias de hoje tem dado sinais de que ele vai desviar. É notório como os cristãos têm dado indícios de que vão cair na fé. E como que o pastor fica? Com dores. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: se eu pudesse, eu abriria a mente, o cérebro, colocaria a palavra de Deus, costuraria e dissesse, e falaria, vai. Por quê? Para que você não sofra, para que você não pague um preço, para que você não sofra um dano, e que lá na frente você não venha se arrepender. Mas eu não posso fazer, sabe por quê? Porque o direito é seu de escolher se serve ou se não serve. Fico triste, mas eu só posso orar. E às vezes com sangramentos e dores, eu chego para minha esposa e falo, meu bem, ontem mesmo ela falou para mim, você não pode ficar assim. Eu falei, como não? Eu sou ser humano. Mal sabia eu de que esta palavra Deus já tinha me dado há 15 dias atrás. Ele já saberia o que aconteceria 15 dias depois, porque Deus sabe de tudo. E é assim que eu me sinto muitas vezes. Não como desabafo, mas estou pregando a palavra de Deus para você, porque ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Como serve para mim, está servindo para toda a igreja. Diga graças a Deus. Paulo está dizendo, gente, eu sinto as dores, eu pago um preço para que Cristo seja gerado. Irmãos, quantas vezes eu já estendi as mãos, quantas vezes eu aconselhei, quantas vezes eu orientei, quantas vezes eu preguei, e quantas vezes também eu fui apunhalado pelas costas, quantas vezes me defamaram, quantas vezes falaram mal, quantas vezes não quiseram ouvir os meus conselhos, que não eram meus, que Deus havia me dado. Assim muitas vezes é a igreja, não dos Gálatas, a igreja do 3 Barros, a igreja do 1º de março, a igreja que você congrega, porque a igreja não é 4 paredes, a igreja sou eu, a igreja é você. E dói quando nós passamos por isso, sentimos a dor, mas não desistimos. Inclusive Paulo mesmo declara, não cansei de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifará, se não houver desfalecido. Até que doa, até que eu sinta, até que eu sangre, mas todas as vezes que você precisar, eu vou estar disposto a lhe ajudar. Só lhe digo uma coisa, eu não sou besta e eu não sou trouxa. Até Deus tem um limite. De Deus ninguém se zomba e de Deus ninguém escarnece. O que planta, vai colher. Cuidado, irmãos. É a realidade da igreja. Eu não estou falando de um, eu não estou falando de dois, eu estou falando para a igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém. As dores vêm, mas Cristo precisa ser gerado. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, a nossa igreja não tinha esse número de pessoas que tem hoje. Tudo isso é para a glória de Deus, não sou eu, não é o homem que faz, mas Deus está fazendo através do meu ministério. Mas você acha que eu fiz assim e as pessoas vieram? Não, teve que pagar um preço. Tivemos que orar, muitos tivemos que ir atrás, muitos tivemos que ligar, convidar, insistir, e graças a Deus, dá uma olhadinha em sua volta e olha como a igreja está abarrotada de pessoas. Agora tem gente que não quer, tem gente que vira as costas. Entenda, irmãos, o que Paulo está falando. Como muitas vezes você investe em alguém, você insiste com alguém, você estende as mãos para alguém, o que essa pessoa te faz? Te trai. Nem por isso você pode parar. Agora, Cristo foi gerado? Não sei.
Porque se Cristo foi gerado em você, se Cristo foi gerado em mim, as nossas atitudes serão diferentes. Olha só, Paulo disse nas cartas aos Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Paulo está falando do quê? Paulo está falando de um gerar. E se aquele é gerado, Paulo também disse: o que mentia, pare de mentir; o que roubava, pare de roubar; o que furtava, para de furtar; o que adulterava, para de adulterar; o que fornicava, para de fornicar. Quando isso acontece? Quando, igreja? Quando? Quando, Ainá? Quando permitimos Cristo ser gerado em nós. Ei, deixa eu te falar uma coisa: para de enganar a si mesmo. Você está na igreja há tanto tempo você disse ser convertido, você nunca foi, porque você não mudou. Porque se você tivesse mudado, e se Cristo tivesse fosse gerado em você, você não agiria assim. Você tinha palavra, você não era mal pagador, você não era adúltero, você não era fornicador. E uma das primeiras coisas que a gente abandona é nunca mais querer o mundo, é tomar nojo das coisas mundanas, aquilo que até hoje tem te dado prazer, mesmo você estando dentro da igreja. Diga para a pessoa que está do seu lado: será que Cristo foi gerado em você? Por isso que Davi disse no Salmo 69, versículo 9, Davi diz assim: Deus, o zelo pela tua casa me consome. O que é que tem consumido você? O que é que tem tomado a maior parte do teu tempo? São as coisas de Deus? Porque talvez não são. Qual o maior problema? O maior problema não é o cego, não é aquele que não enxerga, é aquele que não quer ver. Você precisa trazer a palavra para você, como eu trago para mim, e entender: peraí, será que Cristo foi gerado? Ou será que eu estou enganado na igreja? Será que eu estou sendo um pregador porque eu quero, ou porque Cristo gerou em mim o desejo e a vontade dele? Será que eu estou sendo um pregador porque o homem me colocou, ou porque Deus me colocou? Ou será que eu estou sendo um pregador porque eu estou me permitindo, eu mesmo, me enganar? Porque está cheio de gente na igreja enganando a si mesmo. Aí se cumpre Mateus 7,21, muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor. E Deus vai falar: Senhor? Deve ser outro, porque comigo não é não, eu nunca fui o seu Senhor. Você sempre fez o que você quis, não o que eu tinha para você. Cutuca a pessoa que está do seu lado, já para ela não dormir, vai, pergunta aí, você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Será que você está entendendo mesmo? Porque se você está entendendo, e eu acredito até que você esteja, até porque de uma forma tão mastigada, eu tenho entregado a palavra para você a cada culto, e principalmente no culto de hoje, você só não engole se você não quiser. Muitas pessoas entendem, só não praticam. E por isso esquece daquilo que ouviu. Foi por isso que Tiago falou: o que olha no espelho, o que ouve a palavra e não pratica, é semelhante àquele que olha no espelho e quando vira as costas, esquece até da sua própria fisionomia. Por que muitas pessoas não lembram mais? Porque não cumpriu o que Deus mandou. A importância no dia de hoje, um dia tão propício, o dia das mães, o dia em que as mulheres receberam essa dádiva de Deus. Dádiva, qual foi a dádiva que elas receberam? A dádiva de gerar. Agora entenda o que eu vou lhe falar. O que Deus está trazendo para nós é que eu, como pregador, eu, como pastor, preciso gerar. Não para mim, eu preciso gerar para o reino de Deus. Eu preciso gerar para Deus e não para mim. É simples. Pega a palavra de Deus, estuda ela, olha, por exemplo, este primeiro exemplo que eu vou lhe dar, a história de Ana. A mulher que era estéril, a mulher que não tinha como gerar, ela não podia engravidar, o útero dela era seco, e ela não tinha como ficar grávida. Ela chega diante do sacerdote
sacerdote a tem como embriagada, o sacerdote a tem como uma mulher que havia bebido, e ela disse: não, meu senhor, eu nunca bebi bebida forte, nunca, eu sou uma serva do Senhor. Porque, irmãos, presta atenção no que eu vou te falar, servo, olha só, presta atenção, servo, entenderam? Sim ou não? O que é que eu falei então? Então você entendeu. Servo não bebe, servo, só quem é escravo, servo não bebe. Fecha parênteses, continua. O que nós precisamos entender, a Ana era estéril, ela chega diante do sacerdote, o sacerdote então o abençoa, ela gera, teve uma gestação, só que ela faz uma promessa, ela diz assim: quando eu gerar, eu não vou ficar para mim, quando eu gerar, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar para o meu Deus. O maior propósito nosso aqui é gerar, não para nós, mas para o Senhor. Quando Samuel desmama, ela vai e o entrega cumprindo o seu voto, como ela havia prometido ao Senhor, porque o que você gera é para Deus, não é para você. Agora, vamos trazer para nós? Aí, Maxel, vamos trazer para nós? Quando eu cheguei na igreja, quando os meus obreiros chegaram, quando vocês que aqui há tanto tempo chegaram, todos nós éramos estéreis. Pastor, como assim? Sim, nós não produzíamos nada, pelo menos para Deus, nós produzíamos para nós. Éramos orgulhosos, presunçosos, soberbos, arrogantes, com altivez de espírito, e tudo que a gente pensava em fazer era para o nosso umbigo. Por quê? Porque nós parecíamos uma terra seca, rachada, que não tem a água que é o Espírito Santo. E quando nós chegamos assim, seu Adão, nós aceitávamos tudo que era imposto para nós. Se o culto fosse na segunda, nós aqui estávamos. Se o culto fosse na quarta, nós também vínhamos. Se fosse na sexta, podia ser o dia que for, o horário que for. Se o pastor marcasse meia-noite, uma vigília de oração, da meia-noite às 3 da manhã, você era o primeiro a chegar. Até antes do pastor chegar para abrir a igreja, você já estava aqui. Por quê? Porque você queria produzir, você queria frutificar, você queria gerar. Só que a gestação veio, você conseguiu gerar, as coisas melhoraram, e agora você não precisa mais de Deus. Agora você vem quando dá, agora você vem quando quer, e se passar do horário, você ainda reclama. Para quem que você está gerando mesmo? Hoje para você, tanto faz vir, tanto faz estar aqui, ou tanto fez. Por quê? Porque já foi tirada a esterilidade do seu ventre, do seu corpo, e agora você já conseguiu elevar, subir alguns degraus da vida. Como Ana, o que a gente gera não é para nós, o que a gente gera é de Deus. Hoje, muitas pessoas se tornam, me desculpe o termo, e não sei da sua vida, apenas estou pregando. Quantas pessoas se tornam mesquinhas, e ainda estou falando de gerar para Deus, não para você, porque tudo que você tem é Deus que dá, tudo foi criado por Ele e para o seu louvor. Mas somos tão cheios de nós mesmos, que nem a fidelidade que deve ser devolvida a Deus, o temor e o respeito, a gente não consegue ofertar mais para Deus. Por quê? Porque nós não precisamos mais. Você não precisa mais, não é verdade? Por isso que você tem agido assim. Por isso que muitas vezes as atitudes do crente, do cristão, eu não estou falando para quem está lá fora, eu estou falando para o povo de Deus. Por isso que Paulo falou: filhinhos. É com dor e com muita tristeza que acontece isso onde? Dentro da igreja. Paulo estava vivenciando, Paulo estava passando por isso, Paulo estava enfrentando isso na própria pele. Por isso ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores do quê? Sinto dores de quê? De parto. Entenda algo. Eu como homem,
Eu sou muito bem resolvido, pode ficar tranquilo que eu vou te falar. Eu preciso ter o desejo de gerar. Você, como homem, precisa ter o desejo de gerar. Você, mulher, precisa ter o desejo de gerar. Não é filhos, não físicos ou biológicos. Pelo menos a mensagem não é referente a isso. Mas o que eu e você precisamos ter o desejo de gerar são as coisas para Deus. Porque muitas vezes o que geramos é para nós. Quantos corações amargurados, embrutecidos, endurecidos, cheios de ódio, cheios de mágoa, rancor, ressentimento, muitas vezes se encontram no dia de hoje. Você está gerando o que você quer. Não, pastor, eu não perdoo. Peraí, você está gerando para você. Pastor, eu sou dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero. Você está gerando para você, porque a Bíblia diz que nós temos um Senhor, e se nós temos um Senhor, nós só obedecemos o que Ele fala. Está gerando para quem? E o que você está gerando? O que você está gerando e para quem que você está gerando? Você precisa sair daqui hoje, irmãos, com esse entendimento. Eu tenho que sair daqui com um desejo, com sede e com vontade de gerar para Deus. De gerar para o Senhor. Gerar o que, pastor? Pergunta para mim, gerar o que, pastor? Os sonhos de Deus em mim. Ei, deixa eu te dar um recado. Para de viver os teus sonhos. Para de fazer o que você quer. Para de obedecer o seu eu. Para de obedecer o seu coração, porque o coração do homem é enganoso. Para. E comece a ter desejo por gerar os sonhos de Deus, os planos de Deus. Inclusive tem um hino muito bonito do Nani Azevedo. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Conhece esse hino, sim ou não? Ele vai além do que eu posso fazer, do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredite. Pare de viver os seus sonhos. Pare de viver o que você quer. Irmãos, essa palavra é libertadora, eu sempre digo isso, sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo está neste lugar, está neste púlpito, está neste microfone, está nesse altar, está pairando sobre a igreja, está aí do seu lado. Enquanto você não entender que o que você precisa gerar é para Deus, você não vai receber o que Deus tem, o que Deus quer. Pare. Eu não faço o que eu quero, Paulo disse isso, o que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. Eu não mando mais em mim, Cristo agora que habita, diga graças a Deus. Gere para Deus, gere para o reino, gere para Jesus. Este é o propósito de Deus para nós, este é o propósito de Deus para você. Entenda, você precisa ser um ventre de milagres. Diga assim: Senhor Deus, me faça um ventre de milagres. Diga graças a Deus. Inclusive, no Evangelho de Marcos, não precisa abrir, fica como tarefa para casa. Marcos disse assim no capítulo 16, versículo 15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Marcos não está se referindo ao mundo em que nós vivemos. Marcos está falando do mundo que são as atitudes cometidas por aquelas pessoas que servem ao mundo, a atitude pecaminosa,
que muitos seres humanos têm e não larga. Pensa no negócio que eles abraçam, ficam enredados, aprisionados e não querem abandonar. É este mundo, ou seja, para estas pessoas que Marcos está se referindo. Entenda, a ordem de Jesus é para todos, não é do pastor, não é para o pastor de forma específica, não é para os obreiros, não, Deus está falando para todos, ide. Eu também não estou me referindo para que você se torne um pastor, um pregador, porque nem todo mundo tem um chamado para isso. Se todo mundo pregar, quem é que vai ouvir? O que eu estou me referindo é que você precisa gerar para Deus, e a melhor forma de gerar para Deus é ganhar almas que estão perdidas lá fora, almas que estão entrelaçadas no pecado, almas que estão encaminhando para a morte e para uma perdição eterna. Agora entenda, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu não permitir Cristo gerar em mim, como que eu vou gerar Cristo em outras pessoas? Por isso que é necessário uma conversão, uma mudança, uma transformação, um arrependimento. Eu quero pregar de Cristo, mas se eu ainda não estou convertido, como é que eu vou fazer isso? Eu coloquei no meu coração, quando eu me converti, eu preciso ajudar as pessoas como eu um dia também fui ajudado por alguém. Sabe, irmãos, não tem prazer maior do que esse. Como está escrito na Bíblia, o quê? Que os meus filhos andem na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Só que muitos não querem. Um dia alguém estendeu as mãos, um dia alguém me socorreu, um dia alguém sofreu. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que pregaram Cristo para mim, foi uma tia minha, que graças a Deus até hoje é firme com Jesus, serve a Deus no mesmo ministério do que o nosso. E ela chegou, colocou um DVD para mim, acredito que eu já contei essa história. Eu falei, esse cara canta mal demais, esse cara não sabe nem cantar. Mas não era o cara que não sabia cantar, eram os demônios que estavam dentro de mim, que me faziam odiar a música de crente. Só que eu não entendia, e ela estava querendo o quê? Querendo Cristo, fazer que Cristo fosse gerado em mim. E ela foi com toda a sabedoria, desligou o som e não bateu de frente comigo, porque a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derriba o lar. Ela desligou o som, não falou mais nada comigo, mas sempre falava comigo, sempre me evangelizava. Falou para minha mãe, vai para a igreja buscar por ele. Eu lembro que a minha mãe ia, naquela época, era na terça-feira os cultos contra os vícios. 3 horas da tarde, minha mãe pegava a motinha dela, saía de casa e ia para a igreja, debaixo do sol. Não importava o horário, ela ia, porque ela queria a salvação do filho dela. Às vezes nós não queremos pagar o preço para que Cristo seja gerado no nosso filho. É por isso que muitas mães nos dias de hoje foram visitar os seus filhos no presídio, porque não querem pagar o preço, elas não querem sentir a dor. É por isso que muitos casamentos não permanecem de pé, porque ambas partes não querem lutar, não querem persistir para vencer o orgulho, e por isso se separam. Muitas pessoas não querem sofrer na pele, sabe por quê? Porque isso não é o evangelho, mas muitas pessoas acham que é. Porque Jesus disse, quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Jesus está falando de uma renúncia, Jesus está falando de uma entrega, Jesus está falando de um gerar. E minha mãe ia, 3 horas da tarde, 2, 1, o horário que fosse, o culto contra os vícios, ela ia, porque ela queria minha libertação. Ela sentiu dores de parto 2 vezes comigo, quando eu nasci, e depois para Cristo ser gerado em mim, ela sentiu novamente. Se hoje, apesar de que não sou ninguém, é Cristo que é alguma coisa, se tem que aparecer é Jesus, mas se hoje eu estou sobre o altar, alguém teve que sentir as dores, alguém teve que pagar o preço. Você está disposto? As pessoas vão te apunhalar, as pessoas vão lhe trair, as pessoas vão lhe entristecer, mas esteja disposto a jogar a rede novamente.
Sabe por quê? Porque não são elas, é um demônio que tem na vida delas, que não deixa elas terminar o que elas começaram. Não é elas, é um demônio. É o quê? É o quê? Demônio. Eu tinha uma legião, não era só um não. Trilhões, bilhões de demônios. E alguém teve que pagar o preço. Para que Cristo fosse gerado dentro de mim. Hoje a igreja de Jesus não quer viver para Cristo. Antigamente a igreja morria para Cristo. Hoje elas não querem viver. É só você olhar. É só você reparar a atitude, a maneira de conduzir, como as pessoas têm feito. Por isso que nós precisamos gerar para quem? Gerar para quem? Para Deus. No seu emprego, fale de Jesus. Eu não estou dizendo para você tornar um fanático, para você se tornar um religioso. Eu estou dizendo para você se tornar um cristão. Um verdadeiro. Porque falso tem um monte por aí. Na escola, mocinha, jovem, fale de Jesus. Na faculdade, fala de Jesus. Mostre que em você Cristo foi gerado e que em você é alguém diferente dos demais. Não é aquelas mocinhas que ficam faladas porque já passaram na mão de todos na escola, na faculdade, no trabalho. Não, você é diferente porque Cristo gerou em você a essência, o caráter, as características dele, porque segundo Paulo nós somos a carta viva de Cristo, representantes, embaixadores do Senhor. Onde? Aqui na terra. Se você olhar, por exemplo, em Provérbios 11:30, a Bíblia diz algo importante, que muitas vezes nós precisamos trazer para que a gente possa viver os planos de Deus. Provérbios 11, versículo de número 30, diz assim, ó, quem encontrou, diga amém? Amém. O fruto do justo é a árvore da vida, ou seja, o fruto é a recompensa é galardão. Todo aquele que é justo terá como recompensa a árvore do quê? A árvore da vida. Salomão está falando de uma vida eterna. Salomão está falando de salvação. Ele continua dizendo o seguinte: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Entenda que a melhor coisa que você possa gerar para Deus é ganhar almas para o reino de Deus. Por quê? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Cada pessoa que ganha uma alma, segundo a sua Bíblia, tem uma pedra a ser colocada na sua coroa no grande dia do juízo final. Deixa eu te fazer uma pergunta e você responda para si mesmo. Olha como nós estamos gerando somente para nós, para você ver que eu não estou falando bobagem. Nós estamos no 5º mês do ano de 2023. 5 meses você praticamente já viveu esse ano. Quantas almas em 5 meses você ganhou para Deus? Quantas? Para quem você pregou? Quem é que você convidou para vir à igreja? Para quem você falou de Cristo? Porque às vezes nós estamos preocupados só com a gente. Esquecemos dos demais. Esquecemos que um dia as pessoas se preocuparam conosco, se importaram com a gente. E é por esta razão, primeiro Deus, é claro, que nós estamos aqui. Teve pessoas aqui que veio por causa de um convite, se firmou, se batizou e está aqui servindo a Deus até hoje. Tem ou não tem?
Imagine se ela não fosse convidada. Você está gerando para quem? E o que você está gerando? Pare e pense. Pare e pense. Pastor, eu estou gerando para quem? E o que é, pastor, que eu tenho gerado? Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Olha a importância de gerar para Deus. Vou te dar uma palavra. Em João 15, abra aí, é importante que você abra e você confira. No Evangelho de João, capítulo de número 15, uma passagem conhecida, mas que traz a nós informações muito importantes. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 1. Diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes. Ou seja, o fruto que você produz para você, para Deus é como você não tivesse produzido nada, porque para Ele não serve. Sério isso, irmão. Se o fruto que você produz é para você, para Deus é como você não tivesse produzido nada. Por isso que eu te fiz uma pergunta. O que é que você tem produzido? E para quem será? Para quem é a sua produção? Você gerou para quem? No versículo 4 diz assim: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver em mim na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá o quê? Este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. 8. Aqui chega para nós onde eu quero. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis o quê? Quando é que Deus é glorificado? Quando o fruto é produzido, quando você começa a gerar, não para você, para quem? Quando você gera para Deus, Ele é glorificado. Onde? Em você. Quando você gera para você mesmo, agora quando você produz para o reino, aí Jesus é glorificado por aquilo que você fez e com aquilo que você gerou. Quem está entendendo, diga amém. Você está entendendo a importância de gerar para Deus? De ser um cristão verdadeiro, genuíno, que não negligencia a palavra de Deus, que não sai dos estatutos, dos mandamentos, que não abandona esse Jesus? A importância de que isto aconteça em você? Inclusive, olha só, Provérbios 6, abra aí por favor. Provérbios 6. Vou te dar aqui esta palavra para a gente poder orar. Já, pastor? Já? Tá bom. Você já entendeu. Para de produzir para si mesmo. Produza para Deus. Salomão disse assim, ó, Provérbios 6:20. Olha o que é que ele disse: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes o que, igreja? A lei de tua mãe.
Salomão está se referindo ao pai que é Deus e a mãe que é a igreja do Senhor. O que Salomão está dizendo? Olha, guarde os mandamentos do teu pai e nunca abandone as leis da tua mãe. Aquilo que é ensinado a você, quando a cada culto você participa. Quando você vem na quarta, quando você vem na sexta, quando você vem no domingo, a lei, a mãe que é a igreja, tem dado a você toda assistência, todo o amparo, como um dia foi dado a mim. Se eu não encontrasse as portas da igreja da graça aberta aquele dia, talvez eu teria me matado, talvez eu não estaria aqui. Foi uma grande mãe, porque a mãe acolhe, a mãe estende as mãos, a mãe coloca o remédio na ferida, a mãe faz o que ninguém faz. A mãe limpa o vômito, nojento é o que a mãe faz. A mãe troca a fralda, porque ela gerou, nasceu dela. A igreja, a mesma coisa. Quantos de nós chegamos aqui, se não foi aqui, talvez você começou em outro ministério, que isso não importa, estou falando de uma igreja. Quantos de nós, quando chegamos todo arrebentado? Me perdoe, não estou comparando você a nenhum animal, mas é um termo figurativo para você entender quantos carrapatos foram tirados de nós, quantos carrapichos foi arrancado do nosso corpo, para que Cristo fosse gerado. De mim saíram um monte. Eu me lembro o Maxwell comentando comigo, se aquela porta, Maxwell, daquela igreja, que aquele dia você chegou lá para falar com aquele pastor, que você queria voltar, estivesse fechada, se aquele pastor não tivesse te ajudado, o que seria de você, o que seria de mim? Mas a igreja já fez o papel. E o que a gente faz? Vira, vai, vira. É assim que a gente faz. Quando a gente usa, quando não serve mais, a gente já deixa para lá. O pastor agora quer mandar, o pastor quer controlar, o pastor quer dominar, está tudo dominado. Não está tudo dominado, não. Quem está dominando é Satanás. Nunca deixe a lei da mãe. As instruções que você recebe na igreja, a direção, o apoio, nunca esqueça de quem você era e o que você é hoje. Ainda que com dores de parto, é o que muitas vezes nós que estamos no ministério estamos também suscetíveis a passar. E é assim que muitas vezes nos sentimos. Quando eu olho para alguém, quando as atitudes de alguém não são coerentes com aquilo que condiz na palavra, o meu coração sangra. Hoje, para você entender, a coisa está tão séria que eu tenho receio de chegar hoje em alguém e chamar para conversar e falar com a pessoa que o que está fazendo é errado, que assim vai se dar mal. Eu tenho receio, sabe por quê? Porque muitos não querem e vão entender de uma forma errada, porque o pior do que não entender é entender errado e achar que o pastor quer controlar ou quer mandar na vida. Mas entenda uma coisa, todo cristão ou toda pessoa que vai errar, ela dá sinais. E no mundo espiritual é notório quantos sinais muitas vezes nós temos dado, que nós já estamos com problema, que nós já estamos com falha e que a gente vai parar. Será que não é o que está acontecendo com você?
a frequência que você tinha já não é mais a mesma. A firmeza que você tinha também já não é mais a mesma. E isto são o quê? Isto são sinais. Que você está caindo em uma dinastia, em um declínio do seu chamado, do seu ministério, da sua vida espiritual, do seu servir a Deus. E qual o maior problema disso, pastor? O problema disso é que o pecado é como um caroço de feijão, ou como uma casca de um caroço de feijão. Você enxerga nitidamente no dente do outro, você só não enxerga no seu. A gente tem a mania de apontar, de falar e até condenar, mas às vezes apontamos assim. Porque quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que não é necessário é sentir dor de novo. Porque Paulo já tinha ensinado, mostrado para aquela igreja. Por que ele estava sofrendo tudo de novo? Porque eles saíram e abandonaram a fé. Faça isso não, irmãos. Como dói a mãe ver um filho que não está seguindo o que ela orientou a ele. Porque o maior desejo de um pai é ver o filho bem sucedido. É ou não é? Sim ou não? Você cria com tanto amor, com tanto carinho, você ensina, você tenta forjar um caráter, colocar a essência, falar que ele tem que ser honesto, e isto e mais aquilo, e depois desanda. Meu Deus, como que um pai, como que uma mãe fica quando vê isso acontecer? O que eu estou me referindo a você é que vocês não foram gerados de uma forma biológica da minha parte. Mas há 3 meses, um pouquinho mais, que Deus tem me permitido ficar aqui, eu estou tentando gerar Cristo em vocês, porque até então, eu pelo menos vejo vocês como minhas ovelhas, e eu como seu pastor. E muitas vezes, para gerar, dói. Como todo parto, é necessário a dor, para que depois a alegria venha. Assim, muitas vezes, é o ministério pastoral. Dói. Dói. É necessário sentir de novo? Não. Uma palavra, uma frase, uma direção para a gente orar. Se você entender isso, inclusive é uma palavra que eu tinha no coração para pregar para os meus obreiros. Mas eles já estão aqui, a grande maioria já vão ouvir também. Olha só. Deus tinha um problema. Nínive era o problema de Deus. Um povo corrupto, um povo que não queria saber do Senhor, um povo mau. Deus levanta quem para mandar a Nínive? Quem? Jonas. Jonas obedeceu? Sim ou não? Então Deus tem quantos problemas agora? Nínive e Jonas. Quantos problemas? Coloque isso no seu coração. Problemas nós já temos demais. Não se torne você mais um problema. Deus está enviando você para resolver. Deus está enviando você para fazer. Deus está chamando você para ser a diferença. Mas você se tornou um problema. Deus só tinha um, Maxwell. Agora tem 2. Só que entenda algo. Deus é especialista em resolver problema. E isto será resolvido, como na vida de Jonas também foi, quando ele permitiu Cristo ser gerado dentro dele. Se Cristo foi gerado aí hoje através dessa palavra, você deixa de ser um problema e passa a ser uma solução. Não só para você,
mas para todos aqueles que dependem de você. Paulo não precisava pregar para a igreja de Gálatas, para o povo da galáxia. Não, porque ele já tinha pregado. Paulo tinha que pregar para os que estavam fora, perdidos. Ele está tendo que pregar para os crentes, porque os crentes já eram para ser mestre e ainda estava chupando a mamadeira ou a chupeta. Como eu disse a você, hoje eu fico às vezes até com receio de falar certas coisas, porque nem todo mundo tem uma mente aberta para entender o que Deus quer e o que Deus espera. Mas de uma coisa eu sei: se Cristo for gerado, nunca mais nós seremos o mesmo. Se Cristo, acho que você não entendeu. Se Cristo for gerado em você, em mim, nunca mais seremos o mesmo. Vamos aplaudir o Senhor.